A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição essa, a 10ª lição do nosso primeiro trimestre de 2026, cujo título é O Espírito Santo, o Capacitador. Então, vamos ler aqui na nossa lição o texto áureo que se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, que diz assim a palavra do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, a nossa leitura em classe, nós temos aqui algumas referências. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Depois Atos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. E, por último, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Então, você pode aí acompanhar com a sua lição e com a sua Bíblia esta leitura bíblica em classe. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4 diz o seguinte. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17, diz o seguinte. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz assim. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, queridos alunos, professores que nos ouvem neste momento, a lição aqui nos apresenta alguns objetivos para tratarmos desse tema. O primeiro objetivo é mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Já o segundo objetivo é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E o terceiro é destacar aqui que o Espírito distribui dons espirituais com propósito e para a edificação da igreja. Então, aqui nós temos esses objetivos para falarmos desse tema, né? O Espírito Santo, o
capacitador. Na introdução dessa lição, nós vemos a lição dizendo que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. E nessa lição veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Então aqui nós vemos, né? Essa promessa, ela rompe os limites da antiga aliança, em que a unção do Espírito se restringia a líderes, né, e executadores ali, né, da missão divina. Então, na nova aliança, se vocês prestarem bem atenção, a atuação do Espírito Santo permanece válida para todos os que creem e vai além da regeneração. Então, ali, ele também é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. E nesse capítulo nós veremos que o Espírito distribui dons, né, e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, ali promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Agora, no primeiro tópico dessa lição, vocês podem acompanhar aí, ela traz o seguinte título: a promessa do derramamento do Espírito. Aonde temos aqui o primeiro ponto, aonde fala sobre uma promessa de abrangência universal. Acompanha na sua lição aí, que nós estaremos lendo aqui junto com vocês. Aqui diz: na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. Ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito. Isso quer dizer que não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Então, essa linguagem aqui quebra paradigmas. E assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens, velhos, homens, mulheres, livres e servos. Então, quando nós olhamos para esse título, né, uma promessa de abrangência universal, nós podemos entender que na antiga aliança, né, o Espírito, ele atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Nós podemos ver um exemplo aí, 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, também 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Agora, como a lição nos diz aqui, né? Cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel, ele profetizou uma nova dispensação. Se nós olharmos para o livro de Joel, ali escrito durante o seu ministério profético em Judá, que é lá por volta de 835 a 825 a.C., situa-se num cenário de crise nacional, ali simbolizada pelo juízo divino e por meio da invasão de gafanhotos e de uma seca terrível que ali devastara ali toda a nação. Como fala Joel, capítulo 1, versículo 1 até o 20, né, que fala ali sobre o gafanhoto, a lagosta, né, o devorador. Então, olha só que interessante.
Essa calamidade, né, levou ali os judeus ao arrependimento profundo e também ao clamor incessante por misericórdia divina, como diz lá em Joel capítulo 2, versículo 12 até o 17. E neste contexto de conversão nacional, Deus, ele faz o povo enxergar além da recuperação das pragas, ali mostrando que viria bênçãos ainda maiores. Então, surge então uma maravilhosa promessa profetizada pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ali do livro de Joel, onde diz: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O termo hebraico bazar, que traduzido por toda a carne, significa todos os seres viventes, isso é, extensivo à totalidade da humanidade, sem nenhuma distinção de idade ou sexo ou status sociais. Aqui reitera-se, portanto, que a promessa ela aponta para a abrangência universal do Espírito. Não a todos de modo indiscriminado, como a lição fala, mas a todos que invocaram o nome do Senhor, como diz em Joel capítulo 2, versículo 32. Então a profecia de Joel expressa o coração de Deus em derramar seu Espírito sobre todos os que creem. Isso quer dizer um novo tempo em que a graça e o poder divino são acessíveis a homens e mulheres de todas as idades e condições. Então, sinaliza que a promessa democratiza a ação do Espírito, quebrando as exclusividades da antiga aliança. Então, a promessa do Espírito é vigente para todos e a igreja odierna é chamada a buscá-la e manifestá-la em dons e santidade, tá? E conforme o pastor Antônio Gilberto, a plenitude da promessa pentecostal, né, aguarda um pleno cumprimento futuro. E esse avivamento atingirá a igreja em geral e as suas instituições. Então aqui nós temos, né, este ponto interessante. No segundo ponto, a lição nos diz uma promessa com ação sobrenatural. Então, o derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Então aqui nós vemos que Joel, ele profetizou que o derramamento do Espírito viria acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Quando Joel fala no capítulo 2, versículo 28, a parte B, e o versículo 29, vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Então, nessa ação do espírito ocorre uma mudança de paradigma, né? Como já assinalado, a promessa de derramamento não exclui e nem discrimina grupos de pessoas, expressando a extensão plena da graça sobre todas as gerações e todas as classes de indivíduos. Nas dispensações anteriores, o Espírito de Deus esteve restrito a indivíduos específicos, escolhidos, né, ali, soberanamente, para desempenharem funções determinadas no plano divino. Então, assim, líderes tais como Gideão, lá, Juízes capítulo 6 e 34, os primeiros reis também, Saul e Davi, como fala em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, e 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, e o profeta Miqueias, quando diz ali em Miqueias capítulo 3, versículo 8, eles receberam o Espírito de modo particular e temporário, tá? Entretanto, também podemos ver que com a promessa escatológica do derramamento, a capacitação do Espírito foi estendida a todo o povo de Deus, né? De modo que cada um se tornaria profeta, participante direto da ação e da revelação divina. Então, dessa forma, as profecias que ali fala, né? 1 Coríntios 14, 3, né? Sonhos, né, que fala em Mateus capítulo 1, versículo 20, as visões que falam em Atos capítulo 16, versículo 9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Então, são experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual, como diz 1 Coríntios 14, 26. Então, elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus, como fala Romanos 8 e 14. Agora, onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com o propósito e poder, né? 2 Coríntios 3 e 17, ali nos traz essa referência. E todo o crente deve cultivar uma vida de comunhão, uma vida de santidade, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons dos dons do Espírito, como fala 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. No terceiro ponto, nós temos aqui uma promessa para os últimos dias. Aqui vemos que a palavra profética, a lição diz, aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Tá? Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Então, a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa aqui é válida para todos os que creem em todos os tempos, tá? Olha só que interessante. Aqui nós vemos que a profecia ou a palavra profética de Joel direciona-se a um tempo escatológico específico, quando ele fala lá em Joel, capítulo 2, versículo 29. Ele diz, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, no vocábulo da antiga aliança, a expressão naqueles dias, tá? Que no hebraico é Yom, né? Refere-se
ao período messiânico e ao desenrolar dos acontecimentos, acontecimentos finais relacionados ao plano redentivo, né, de Deus, como está lá em Isaías capítulo 2, versículo 2, e também Malaquias capítulo 4, versículo 1, né? O apóstolo Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias do derramamento do Espírito, quando fala lá em Atos capítulo 2, versículo 17. E esses dias se inauguram com a encarnação, com a morte e ressurreição e a exaltação do Messias, tá? Que junto com o Pai ali enviou o Espírito Santo como consolador e capacitador da igreja, como fala em João capítulo 15, versículo 26. Nesse entendimento, a descida do Espírito no Pentecostes não foi um evento isolado à experiência histórica do primeiro século. Ao contrário, marcou o princípio de uma nova dispensação, tá? Agora, segundo a teologia pentecostal, aqui, com a ascensão de Cristo, inicia-se o processo de inauguração da igreja, que culminou no dia de Pentecostes. Então, aqui nós vemos que o escritor, ele leciona aqui que a igreja teve sua origem, ou pelo menos, né, foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecoste. Ao citar aqui eclésia, que quer dizer igreja, né, pela primeira vez, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, ele fala de algo que iniciaria no futuro, né? Ele diz, edificarei, né? Que do grego é oikodomeso, né? Oikodomeso, né? Então, nesse aspecto, nota-se que Lucas nunca emprega o termo eclésia em seu livro, em seu evangelho, enquanto em Mateus, em Atos dos Apóstolos, né, o termo aparece 24 vezes. Então essa leitura, ela sugere que o cumprimento da promessa do Espírito, que lá em Lucas 24, 49 e Atos 1, versículo 4 ao 8, fala, inaugura a vida da igreja como realidade escatológica. Isso quer dizer, Lucas enfatiza a igreja como fruto da obra do Cristo exaltado e a descida do Espírito Santo. Agora, o fato de Lucas reservar o uso de eclésia para Atos pode ser entendido teologicamente como a convicção de que a igreja só se manifesta plenamente após a ressurreição, né? E o Pentecoste também, quando Cristo envia o Espírito Santo. Então, não obstante, aqui o duplo volume de Lucas, que é Evangelhos, o Evangelho de Lucas e Atos, né? Deve ser lido como uma obra única, tá? Porque é o mesmo escritor. Então, assim, a ausência do termo eclésia no Evangelho e a sua abundância em Atos funcionam como recursos literários e teológicos. O Evangelho apresenta a obra de Cristo, enquanto Atos apresenta a obra do Espírito na igreja. Então, em termos gerais, a descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos, como fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora, a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, tá? Presta bem atenção nesse detalhe. Ela permanece vigente durante toda a dispensação da graça. Quando olhamos, a promessa, ela é válida a todos os que creem em todos os tempos, como fala Atos, capítulo 2, versículo 39. No segundo
tópico da lição traz o título seguinte: o cumprimento, poder para testemunhar. Aqui nós temos o primeiro ponto trazendo o título: o Espírito Santo veio com o poder do alto. Olha o que a lição nos apresenta aqui. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, esse revestimento, que do grego é endio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Então, esse poder, que do grego quer dizer dinamis, né, não é apenas força para resistir o pecado, mas também ousadia para proclamar o evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Então aqui nós vemos algo interessante, né? O cumprimento, né? O cumprimento aqui para testemunhar. Então, a descida do Espírito Santo no Pentecoste constitui um marco histórico e teológico na revelação progressiva de Deus e na formação ali, né, da igreja. Então, antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que seria revestidos de poder. Quando ele fala lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. E ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, essa promessa encontra seu cumprimento inicial no dia do Pentecoste, quando o Espírito é derramado como ato de mediação do Cristo exaltado, né? Lá em João, capítulo 15, versículo 26, e Atos, capítulo 2, versículo 33. Então aqui a expressão revestidos, que traduz o verbo grego endios, né? Usado para a ideia de vestir-se de algo. Entrar numa roupa, né? Ser envolvido por uma armadura, como fala Romanos capítulo 13, versículo 12, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e Efésios 6 e 11. Então aqui denota a investidura sobrenatural do Espírito sobre o discípulo, preparando-os não apenas para resistir ao pecado, mas, sobretudo, ousadia para proclamar o evangelho, como fala em Atos capítulo 4, versículo 31. Aqui o termo grego dinamis, que quer dizer poder, remete a uma energia ativa, operante, que procede do próprio Deus. Quando olhamos para Atos, ali esse poder é diretamente acionado ali a missão, quando fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então ali aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo, né? Então, assim sendo, o Espírito Santo, ele veio com poder, né? Poder do alto, tá? Para atuar em múltiplas dimensões. Primeiro, a dimensão que ele veio para atuar na santificação, que é capacitando o crente a mortificar as obras da carne, como fala Romanos 8 e 13. A segunda dimensão é para atuar no testemunho com ousadia, preparando os discípulos a pregar com
intrepidez, como fala Atos capítulo 4, versículo 31. E no terceiro ponto, né, aqui nos dons espirituais, concedendo ali graça para realizar sinais e prodígios. Então, como fala 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 11. Na quarta dimensão, ele veio para atuar na edificação da igreja, servindo para fortalecer e expandir o corpo de Cristo, como diz Efésios 4, versículo 11 ao 13. Então, aqui nós vemos que, em suma, historicamente inaugurada a igreja, doutrinariamente autenticada a promessa do Pai, mediada pelo Filho, teologicamente conduz à santificação, ao testemunho ousado, tá? Ao testemunho ousado e à manifestação dos dons e à edificação do povo de Deus. No segundo ponto, a lição nos apresenta o tema, os sinais da descida do Espírito Santo. Olha o que a lição nos traz. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como de fogo são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratavam de um evento solene e único ali. Então, ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Então, ao registrar 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo, que fala ali em Atos capítulo 2, versículo 3, né? E Atos capítulo 2, versículo 2, que diz, ao som como de um vento veemente e impetuoso, e no versículo 3, e as línguas repartidas como de fogo. Então, o vento e o fogo enfatiza a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. Aqui nós vemos que existe um paralelo fascinante, isso é, um contraste com a entrega da lei a Moisés e a descida do Espírito no Pentecoste. Quando olhamos para o Sinai, lá no Sinai ressoaram trovões e chamas ali ardiam no cume do monte. Agora, no Pentecoste, em uma casa em Jerusalém, também há som e chamas. Mas agora, como de um vento que sopra e de línguas repartidas. Então, aqui nós vemos que a intensidade do som, que é ali do grego ekos, né? Era literalmente de um vento forte e contínuo. Já quando olhamos para a Bíblia de Jerusalém, a BJ, né, ela traduz por um ruído como o agitar-se de um vendaval. E quando olhamos para a Bíblia King James, tá, como uma rajada de vento impetuoso. Então a frase traduzida como de fogo, né, que do grego é rosei pir, né, que significa como se fosse, ou isso é semelhante ao fogo, tá? Ou como se fosse ao fogo. Então, mas não consistindo de fogo. A Bíblia literal do texto tradicional, tá, traduz adequadamente línguas como que se fossem de fogo. Tá? Então esses sinais são introdutórios e serviram somente para aquele evento. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora
de Deus, como fala lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 9. E as línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração, como fala em Ezequiel 19 e 18. Agora, quando olhamos para o comentário bíblico pentecostal, ali destaca que o som do vento poderoso significa que o Espírito Santo está com os discípulos e as chamas de fogo em forma de língua que posam ali em cada um deles são manifestações da glória de Deus, acrescentando esplendor à ocasião, tá? Então, no terceiro ponto, aqui diz o seguinte: a evidência do revestimento de poder. A lição apresenta o seguinte texto: o revestimento de poder veio como um sinal específico, falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros e implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, ao falar em outras línguas, é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedades de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, aqui nós vemos a lição, porém, o batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, tá? Então, aqui nós vemos que o revestimento de poder veio com um sinal específico. Que sinal é esse, pastor? Atos capítulo 2, versículo 4 fala: falar em outras línguas. Então, no Pentecoste, os discípulos começaram a falar com outras línguas, que do grego é heterais glossais. Isso quer dizer, ali nós vemos que o rigor significa um vocábulo diferente das suas línguas nativas. Em todo caso, o contexto identifica o termo glossais como idiomas desconhecidos pelos locutores, tá? Esta é a primeira ocorrência do termo glossolalia, tá? Na história bíblica. Portanto, então, a tradução literal é outras línguas, no sentido de idiomas diferentes, tá? Mas, contudo, algumas traduções mais antigas, eles utilizam aqui a expressão línguas estranhas, tá? Como se nós formos olhar ali a Almeida Revista Corrigida, né, de 1964, também fala ali línguas desconhecidas, né, na Almeida Corrigida Fiel, tá? E na Bíblia King James, de 1611. Então isso ocorreu porque os tradutores buscavam ressaltar que as línguas eram desconhecidas para quem as falavam. Algo estranho ou falante natural. Então, ali, no entanto, a palavra estranha não existe no grego, tá? É uma adição interpretativa feita pelos tradutores. Então convém também destacar que no livro de Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Primeiro, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, Atos capítulo 10, versículo 46 e Atos capítulo 19, versículo 6, tá? Então ali está explícito, mas está implícito em outras 2 ocasiões, tá? Lá em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17 e Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Então, dessa forma, biblicamente, ao falar em outras línguas, é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E essa evidência difere do dom espiritual de variedades de línguas, tá? Esse último dom requer interpretação para a edificação da
igreja. Porém, o falar em línguas, como batismo ou renovação, é compreendido como edificação pessoal. E nesse caso não requer interpretação, nem mesmo repreensão, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Agora, na declaração de fé ali das Assembleias de Deus, é enfático nessa questão: o derramamento do Espírito veio com um sinal específico: o falar em línguas, como fala Atos 2 e 4. Na ortodoxia, aqui, ela ensina que os pentecostais, usualmente, né, sustentam que o falar em línguas é sempre a evidência física inicial dessa experiência especial. Aí, desse modo, na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4, tá? Vamos lá? Terceiro tópico, aqui tem o título: a continuidade do derramamento do Espírito. No primeiro ponto fala sobre a extensão da promessa do Espírito. Aqui, a lição diz o seguinte: Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento, tá? Então aqui, o sermão do Pentecoste, lá nós vemos que Pedro, ele exorta a multidão a 3 passos fundamentais. O primeiro é o arrependimento. Segundo, batismo em nome de Jesus Cristo para ali remissão dos pecados. E por conseguinte, o recebimento do dom do Espírito Santo, né, que é Atos capítulo 2, versículo 38. Quando olhamos para o dicionário Vini, nós vemos que ali leciona que o termo grego usado para dom é doreá, né? E que denota um presente grátis, acentuando o caráter gratuito. E sempre é usado no Novo Testamento acerca de um dom espiritual ou sobrenatural. Não se trata de algo conquistado por mérito humano, mas de uma concessão divina, resultado da obra redentora de Cristo e da ação soberana do Pai. Então, este versículo precisa ser entendido à luz do seu contexto, tá? O dom do Espírito refere-se à experiência recém-vivida pelos discípulos, ou seja, o cumprimento da promessa de Jesus do revestimento de poder, como fala Lucas, capítulo 24, versículo 24. Aqui a cláusula é explicativa, sendo o dom o próprio Espírito Santo, se nós podemos conferir em Atos capítulo 10, versículo 45 e Atos capítulo 11, versículo 17. Então, o comentário bíblico pentecostal assevera que o trabalho inicial do Espírito segue o arrependimento e lança numa nova vida em Cristo. A promessa
de Pedro se refere a um subsequente dom gratuito do Espírito e cumpre a promessa de Joel de poder carismático e pentecostal. Esse dom não ficou restrito ao evento histórico do Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Quando fala ali em Atos capítulo 2, versículo 39, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tá? A tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo no Espírito é uma experiência potencialmente universal. Quando olhamos a declaração de Pedro, ela faz eco à profecia de Joel, em que o Espírito seria derramado, como diz Joel 2:28, sobre toda a carne, tá? Não significa aqui universalismo irrestrito, mas inclusão de todos os que, mediante a fé, invocaram o nome ou invocarem o nome do Senhor, como diz Joel capítulo 12:32 e Romanos capítulo 10:13. Então, assim, o apóstolo, ele expande a compreensão dos judeus, mostrando que o batismo no Espírito não se limita a Israel, mas abrange todas as nações. Na perspectiva de Atos, esse batismo possui caráter subsequente à regeneração. Então, o novo nascimento é obra do Espírito, como fala João capítulo 3, versículos 5 e 6 e Tito capítulo 3, versículo 5. Mas o revestimento, tá, de poder, como diz Lucas capítulo 24, versículo 49, tá? E Atos capítulo 1, versículo 8, tá? Agora, é uma experiência distinta. No relato apostólico, percebe-se que a diversidade de momentos em que o Espírito Santo foi derramado, primeiro, na casa de Cornélio, o Espírito desceu simultaneamente a regeneração. Olha só que interessante. Atos capítulo 10, versículo 44 e 46. Agora, segundo ponto, lá em Samaria e Éfeso, né, os crentes receberam o Espírito mediante a imposição de mãos. Como diz Atos capítulo 8, versículo 15 a 17 e Atos 19, versículo 2 e o versículo 6. Então, o revestimento de poder, portanto, é distinto do novo nascimento. E o falar em línguas é a evidência inicial dessa experiência. Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículo 46, Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17 e Atos 19, versículo 6, tá? No segundo ponto aqui tem o título: O Espírito opera com diversidade e unidade. Olha só que interessante. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade, que do grego é diaireses, né, aponta para a diversidade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa aqui, o Espírito distribui os dons. O Filho dirige os ministérios. E o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito e o fruto do Espírito. Com os dons espirituais é sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então aqui nós temos a operação, né? O Espírito operando com diversidade e unidade.
Quando olhamos para o apóstolo Paulo ele leciona lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá? O termo diversidade, que nós vimos aqui no grego, é diairesis, né? Significa distribuição ou variedade ordenada. Paulo o utiliza para indicar que os dons espirituais não são uniformes, mas múltiplos e complementares. Então aqui nós vemos que a diversidade não aponta para a divisão, mas para a variedade de dons, operações e ministérios. Então a unidade do Espírito não anula a variedade, mas a organiza de modo que cada crente seja o instrumento singular no serviço do reino, tá? O apóstolo descreve a atuação da Trindade. Então, o Espírito Santo é quem distribui os dons, né? Que é o charismata, né? Do grego. Capacita os crentes para funções específicas, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e o versículo 11. O Filho já é quem dirige os ministérios, né? Que vem do grego ali, diaconia, diaconiai, né? Que estabelecendo funções e serviços na igreja, como fala 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. E o Pai é quem opera os resultados, né? Que do grego é energémata, né? Energémata, que produzindo frutos concretos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Então essa dinâmica é profundamente teológica. A origem, a direção e a eficácia da obra espiritual são frutos da ação inseparável do Deus triuno. Agora, a doutrina dos dons espirituais, conforme a fé pentecostal, enfatiza 3 princípios doutrinários centrais. Primeiro, presta atenção e anote aí, é a universalidade dos dons, em que todos os crentes, sem distinção, podem receber. Né? Atos capítulo 2, versículo 39 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O segundo ponto é a finalidade coletiva, em que os dons não têm caráter individualista, mas visam ao bem comum, como fala 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e Efésios capítulo 4, versículo 12. Terceiro ponto é aqui a harmonia trinitária, que ratifica os dons como obra do Espírito, dirigidos pelo Filho e realizados pelo Pai, demonstrando ali que a vida eclesial é reflexo da comunhão da própria Trindade. Assim sendo, essa pluralidade de dons indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação e a união dos crentes, como diz Romanos 12, versículo 4 ao 18. E desse modo, o falar em línguas é apenas a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A evidência contínua, né? É vista no fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e nos dons espirituais, como diz 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10. Então aqui resulta em uma igreja cheia de poder, unida e santa, em que Cristo é glorificado como o cabeça, ou a cabeça do corpo, né? Como diz Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Ressalta-se ainda que os dons e as manifestações do Espírito não cessaram no fim da era apostólica, mas são permanentes, válidos para toda a dispensação da graça. O pastor Antônio Gilberto afirma que a igreja da atualidade precisa mais e mais conhecer, buscar, receber e exercitar a provisão divina imensurável que há nos dons espirituais para o seu contínuo avanço
edificação, consolidação e vitória contra as hostes infernais e, ao mesmo tempo, glorificar muito mais a Cristo, tá? No terceiro ponto, aqui nós vemos o Espírito distribui dons com propósito. Os dons, que do grego é charismata, né? Charismata, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor, tá? Então nós temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, professa categoricamente, né, crer na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. E desse modo, de acordo com os textos do Novo Testamento, né, Romanos capítulo 12, né, e 1 Coríntios capítulo 12 ao capítulo 13, e também Efésios capítulo 4, ratifica-se que os dons espirituais estão disponíveis à igreja odierna com propósitos peculiares. Então, nessa esteira, destaca-se que os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. Como diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, e edificação da igreja, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, e glorificação de Cristo, como diz 1 Coríntios 12 e 3. Então, o Espírito os distribui para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. E os reparte, né, a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Nesse sentido, a ortodoxia reconhece e crê que o Espírito Santo distribui dons de forma soberana, tendo sempre em vista um propósito comum. Paulo combate a tentação do exclusivismo espiritual em Corinto, tá? Onde alguns supervalorizavam determinados dons, como o falar em línguas, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 5. E nesse aspecto sustenta a teologia pentecostal que nenhum dom espiritual ou ministerial pode justificar a elevação de uma pessoa acima de outra. Então, pelo contrário, cada pessoa deve preferir e honrar as outras mais do que a si mesmo, como diz Filipenses 2 e 3, tá bom? Os dons, eles são graças espirituais, concedidas e controladas pelo Espírito, como fala Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. E a finalidade específica dos dons protege o salvo de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, como diz Filipenses 2 e 3, e a negligência, né, que enterra o dom e impede seu uso, como fala Mateus 25 e 25. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade, disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor, né? Como fala Romanos 12, 3 e Colossenses 3, 23 e 24. Agora, a conclusão, aqui nós vemos que o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem, tá? E ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção.
desde o Pentecoste. Sua presença é real e contínua, tá? Desde o Pentecoste, a sua presença é real e contínua. Então, o crente pentecostal, ele vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como tentativa viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito, tá? E esse é aqui essa nossa lição. Vamos ao questionário, que diz assim o questionário. O que significa a expressão sobre toda a carne ao referir-se à profecia do derramamento do Espírito? Resposta. Significa que a promessa é para todos os que invocarem o nome do Senhor, como fala Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Segunda questão. O que a palavra profética aponta nesses últimos dias? Resposta. Para o tempo messiânico e escatológico inaugurado no Pentecoste, Atos 2 e 17. Terceira questão. Quais são os sinais da descida do Espírito e o que significam? Resposta. O vento simboliza a presença de Deus e o fogo aponta para a purificação e consagração, como fala Atos capítulo 2, versículo 2 e 3. Quarta questão. Ao que se fere a expressão dom do Espírito na profecia de Joel, ao dom do Espírito Santo como revestimento de poder, cumprindo a promessa de Joel, Atos capítulo 2, versículo 38. Quinta questão e última. Qual a importância de compreender a finalidade específica dos dons distribuídos pelo Espírito? Resposta. Para evitar a soberba e a negligência, entendendo que os dons são para servir e edificar, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E aqui nós finalizamos mais uma lição de número 10 do nosso primeiro trimestre de 2026. Tá? Que Deus possa abençoar a cada aluno, a cada professor. Não esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, também aí ativando o sininho, deixando o seu comentário, tá? Para que você venha a estar aí recebendo semanalmente estudos bíblicos doutrinários da Escola Bíblica Dominical e assuntos teológicos para o seu elevo espiritual. Deus querido, queremos te agradecer, Pai, por mais esta aula. Pai Santo, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, nos capacitar a cada dia, Senhor, com o revestimento, Pai, com os dons espirituais para a edificação da tua igreja. Deus, que este estudo, que esta aula, venha, Senhor, edificar vidas, venha, Senhor, abençoar a cada ouvinte, Pai, é o que nós te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe.